Boa noite. Olá, boa noite. Vitória de Temer na Câmara. Por 40 votos a 25, o CCJ rejeita a denúncia de corrupção contra o presidente. E Rodrigo Maia, presidente da Câmara, marca para 2 de agosto a votação em plenário. Ex-presidente Lula fala pela primeira vez depois de ser condenado por Moro a 9 anos e 6 meses de prisão. Ele diz que sentença é para tirá-lo da política e afirma que será candidato à presidência. Preso, doleiro Lúcio Funaro admite à Polícia Federal que fez entregas de malas de dinheiro ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB. Já Gedel deixou a prisão em Brasília agora à noite, com destino a Salvador, onde vai cumprir prisão domiciliar. Temer sanciona a reforma trabalhista. A nova lei altera pontos como férias, jornada de trabalho, remuneração e plano de carreira. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Preso por fraudes no FGTS da Caixa, o doleiro Lúcio Funaro admitiu à Polícia Federal que fez várias entregas de malas de dinheiro ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB. Por causa das revelações de Funaro, o Ministério Público Federal pediu hoje que o ex-ministro do governo Temer volte à prisão preventiva em regime fechado, mas o pedido foi negado pela Justiça Federal. Gedel deixou a prisão em Brasília agora à noite, com destino a Salvador, onde vai cumprir prisão domiciliar. A declaração de Lúcio Funaro foi dada em depoimento na sede da Polícia Federal em Brasília no último dia 7. O doleiro, que é apontado como operador do ex-deputado Eduardo Cunha, disse que fez pessoalmente vários pagamentos de propina em dinheiro ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB. Os valores, segundo Lúcio Funaro, eram entregues em malas em uma sala de autoridades no aeroporto de Salvador, na Bahia, onde Gedel mora. Funaro também disse à Polícia Federal que Gedel teria ficado incomodado com a troca de advogados de defesa que o próprio doleiro fez e que, com essa mudança, ficaria ruim para o juiz. No entendimento do Ministério Público Federal, a palavra juiz indica a tentativa de influência criminosa de Gedel sobre o Poder Judiciário da União. Por isso, os procuradores federais entraram hoje com um novo pedido de prisão contra o ex-ministro, mas a Justiça Federal negou no início da noite. Gedel estava preso provisoriamente desde o dia 3 de julho, por suspeitas de pressionar Lúcio Funaro a não fechar um acordo de delação premiada com a Justiça. Ontem, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região concedeu prisão domiciliar ao ex-ministro. O desembargador Ney Belo autorizou Gedel a deixar o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, com a condição de que ele não pode ter contato com outros investigados das operações Lava Jato e Cui Bono. O ex-presidente Lula fez o primeiro pronunciamento depois da sentença do juiz Sérgio Moro, que condenou a 9 anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula voltou a negar os crimes e afirmou que não está fora do jogo sobre as eleições do ano que vem. Na frente do Diretório Nacional do PT, um pequeno grupo de militantes manifestava apoio ao ex-presidente e criticava a condenação do petista. Os jornalistas que aguardavam a chegada de Lula do lado de fora foram hostilizados por alguns manifestantes e chamados de lacaios. O ex-presidente chegou por volta das 11h30 da manhã e foi recebido pela cúpula do partido, que veio prestar solidariedade. Uma reação à sentença do juiz Sérgio Moro, que condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pela acusação de ter sido beneficiado pela construtora OAS, com benfeitorias feitas no triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. Apesar da imprensa ter sido chamada por e-mail para participar de uma coletiva, Lula fez apenas um pronunciamento, sem dar chance para que os jornalistas fizessem perguntas. Em sua página no Facebook, Lula foi irônico ao explicar por que só hoje decidiu falar sobre a sua condenação. Pediu desculpas e disse que não falou antes porque precisava ver o Corinthians derrotar o Palmeiras. O ex-presidente voltou a negar os crimes pelos quais foi condenado e, durante todo o pronunciamento, tentou desqualificar a sentença, que, segundo Lula, teve um componente político muito forte. A justiça não pode mentir. Ela não pode tomar decisões políticas. Ela tem que tomar decisão baseada nos autos. E olha que nós trabalhamos. Porque a única prova que existe nesse processo, de não sei quantas mil páginas, é a prova da minha inocência.
Não sou dono de um triplex. Não tenho triplex. Um dos fundamentos do juiz Sérgio Moro para a condenação de Lula foi o depoimento de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, e se enganou ao chamar de delação a oitiva do executivo ao juiz. E que Léo Pinheiro mentiu com o objetivo de conseguir benefícios. O cara está preso, o cara fala, pô, eu estou condenado a 23 anos de cadeia. Tem mais de uns 3 processos contra mim. E o que eu tenho que falar é apenas dizer que o Lula sabia. O Lula não faz parte da família dele. O Lula não é filho, não é genro, não é nada dele. Por que eu vou pegar tanto tempo de cadeia por causa do Lula? Assim foi com o Léo, assim foi com outros. O empresário já foi condenado em 2 ações penais na Lava Jato, a 44 anos de prisão, e ainda responde a outras 2. Ontem, ao condenar Léo Pinheiro a 10 anos e 8 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o juiz Sérgio Moro concedeu a ele o benefício de cumprir apenas 2 anos e 6 meses em regime fechado, em reconhecimento à confissão. Durante o discurso, que durou cerca de 30 minutos, o ex-presidente falou também sobre a expectativa para as eleições de 2018. Apesar da condenação, Lula se colocou como postulante a pré-candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores e disse que não está fora do jogo. Se alguém pensa que com essa sentença me tiraram do jogo, podem saber que eu estou no jogo. Quero dizer ao meu partido que eu até agora não tinha reivindicado, mas a partir de agora eu vou reivindicar do PT o direito de me colocar como postulante à candidatura à presidência da República. O ex-presidente Lula enfatizou que foi condenado sem provas, mas na sentença, o juiz Sérgio Moro fez uma síntese das evidências documentais do processo. Nas 216 páginas da sentença, o juiz Sérgio Moro explica em quais provas ele se baseou para condenar Lula. Moro classificou como robusto o conjunto de provas documentais no processo. O juiz destaca documentos apreendidos no apartamento de Lula em São Bernardo do Campo, durante buscas da Polícia Federal. Entre eles, o termo de compromisso de compra do apartamento 174, que seria transformado no triplex 164A, no edifício Solares, em Guarujá. O termo não estava assinado. A perícia, posteriormente, identificou rasuras nos documentos. Outro documento apreendido na Bancop, a cooperativa que repassou o empreendimento à construtora OAS, atribui ao futuro triplex o termo de vaga reservada, o que para o juiz indica que o imóvel não poderia ser oferecido para venda. Entre as testemunhas decisivas para a sentença está o ex-presidente da OAS. Léo Pinheiro contou em depoimento que o triplex nunca foi posto à venda porque o dono real era o ex-presidente Lula e que o valor do imóvel foi abatido da conta mantida pela empreiteira para a propina destinada ao PT. Ele também entregou uma série de documentos que, para o juiz, comprovam a execução da reforma no apartamento a pedido de Lula e da mulher dele, Marisa. No despacho, Sérgio Moro admite que o depoimento de Léo Pinheiro é questionável, já que, como criminoso, ele tem interesse na redução da pena. Porém, o juiz afirma que isso não significa que o teor não possa ser verdadeiro. E cita mensagens eletrônicas trocadas entre Léo Pinheiro e executivos da OAS, que, para o juiz, provam que o projeto de reforma do triplex foi aprovado pelo ex-presidente. Em uma delas, de fevereiro de 2014, o engenheiro Paulo Gordilho diz que o projeto do chefe está pronto e que a visita da madame pode ser agendada. Para o juiz, uma referência a Marisa Letícia. Léo Pinheiro responde que o Fábio desmarcou. Para Moro, Fábio Luiz Lula da Silva, filho de Lula. Lula vai recorrer em liberdade da sentença de 9 anos e meio de prisão. O Ministério Público Federal já avisou que também vai recorrer porque quer uma pena maior. Não há prazo para a decisão em segunda instância. O presidente do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, Carlos Flores, disse que não haverá privilégio no trâmite da ação penal de Lula. Ele estimou que o julgamento ainda vai demorar mais de um ano, mas que deve acontecer antes das eleições de outubro.
Antes de ser condenado por um colegiado, Lula não é atingido pela lei da ficha limpa e, por isso, pode ser candidato. Governo de Michel Temer tem vitória na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Parecer de segundo relator, Paulo Abiakel, do PSDB, contra o avanço da denúncia de corrupção passiva, é aprovado pela CCJ. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, marcou a votação do plenário para 2 de agosto. No fim da tarde, o parecer do primeiro relator Sérgio Sveiter, do PMDB, a favor da admissibilidade da denúncia de corrupção passiva contra o presidente, foi rejeitado pela CCJ. O placar da votação mostrou 40 votos contrários, 25 a favor e 1 abstenção. O presidente da comissão designou um novo relator, o deputado Paulo Abiakel, do PSDB, que redigiu um voto em separado. Ele leu o texto, dessa vez contra o prosseguimento da denúncia. Em menos de 1 hora, o resultado que o governo Temer esperava foi alcançado. Placar de 41 votos a favor, 24 contra e 1 abstenção. De manhã, havia 35 parlamentares inscritos para discursar, mas a pressão do Palácio do Planalto sobre a base aliada fez com que muitos desistissem do tempo de fala para que a votação fosse feita até o fim da tarde. Quando o debate foi encerrado, apenas 19 deputados acabaram discursando e quase todos eles se posicionaram a favor do parecer do relator Sérgio Sveiter, do PMDB, pela admissibilidade da denúncia. Não há prova de que a mala foi entregue ao presidente da República ou de que chegou às suas mãos. Não há prova disso. Se refere à mala, mas se tira uma conclusão que essa mala seria levada ao presidente da República por afirmações de determinadas pessoas dentro do processo. Se nós não autorizarmos a investigação, nós estamos dizendo o crime compensa e não teremos moral sequer para propor endurecimento de pena aqui para crime nenhum, porque não há crime mais grave, na minha percepção, do que aquele que exerce o poder para locupletar, para extorquir, para usar o poder para o enriquecimento pessoal ou para a sustentação do poder. Pouco depois da discussão terminar, manifestantes contrários a Temer invadiram a sessão e foram retirados rapidamente. O relator Sérgio Sveiter teve 20 minutos para defender mais uma vez o parecer a favor da denúncia de corrupção passiva contra o presidente. É obstrução à justiça usar dinheiro público para que deputados venham aqui, através de liberação de verbas e de emendas parlamentares e de cargos, votar a favor de um arquivamento esdrúxulo no plenário da Casa, que é soberano. Aqueles que foram retirados à força aqui poderão exercer o direito de voto. O advogado de Michel Temer, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, teve o mesmo tempo para rebater. Pau que matou Lula, esse mesmo pau mata Michel. E esse pau está sendo reerguido e depositado sobre as cabeças das lideranças brasileiras por um Ministério Público que, infelizmente, não está cumprindo o seu dever. Maris de Oliveira ainda repudiou as ofensas feitas por alguns parlamentares contra Temer. Falaram coisas desnecessariamente pesadas, adjetivaram sem nenhuma necessidade, chamaram-no de bandido, quadrilheiro, assassino e coisas que tais. Não é necessário isto. Agora a denúncia vai ser votada no plenário da Câmara. São necessários 342 votos para que ela seja enviada ao Supremo Tribunal Federal. Preocupado em assegurar esse número a favor do governo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, pode deixar a votação para agosto, depois do recesso legislativo, que começa na próxima terça-feira. Caso a Câmara autorize o Supremo a abrir o processo, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, elabora um parecer para ser votado no plenário do STF, que decide se aceita a denúncia. Se ela for aceita, Temer ficará suspenso de suas funções por até 180 dias. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assume o posto de presidente da República. Não há prazo para a decisão no Supremo.
Caso ultrapasse os 180 dias, Temer volta ao cargo. Se for condenado, ele perde um mandato e são convocadas eleições indiretas para presidente. E reforçando que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já marcou a sessão no plenário para o dia 2 de agosto. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Um linguajar, na melhor das hipóteses, pouco convencional, o advogado de Temer, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, disse que o pau que matou o Lula pode matar o Temer, o Michel, como ele falou, né? Pois é, isso ficou claro que a defesa do Temer se baseia fundamentalmente naquela velha propaganda da vodka. Você pode ser eu amanhã, né? Ou seja, o deputado pode ser atingido pela mesma flechada do Janot, o Javu, né? Lá em setembro, como o presidente será, caso a Câmara autorize, né, a investigação dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Pois é, tá na cara que o Temer e o Lula estão fazendo o mesmo jogo, que é o jogo de assustar, assediar a Justiça e o Ministério Público. Isso mostra que o Temer, de certa forma, está de volta ao tempo em que ele era um soldado daquele time do Lula que permitiu que se esvaziassem os cofres da República. Se diria antigamente que eles são farinha do mesmo saco. Eu iria um pouco além e diria que, na verdade, eles podem ser saco para a mesma farinha. E é uma farinha envenenada para juízes e promotores e para a democracia brasileira. Salve-se quem puder. Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Até! Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade ao ex-ministro Antônio Palocci, preso desde setembro na Operação Lava Jato. Na decisão, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, diz que há elementos suficientes que justifiquem a prisão preventiva de Palocci e destaca que, apesar de ser uma medida extrema, ela é necessária em casos graves, como analisado. A ministra afirma ainda que a sociedade espera que o judiciário adote medidas firmes e proporcionais contra condutas criminosas que atentem seriamente contra o Estado e suas bases de estabilidade. Ela também ressaltou trechos da sentença do juiz Sérgio Moro, entre eles o que apontou o petista como o principal administrador da conta corrente geral de propinas. No âmbito da Operação Lava Jato, o ex-ministro dos governos Lula e Dilma foi condenado a 12 anos e 2 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa queria que Palocci recorresse da sentença em liberdade. Ele foi preso em setembro do ano passado durante a 35ª fase da Lava Jato, batizada de Omertà, uma referência à origem do codinome italiano, pelo qual o ex-ministro era chamado por executivos da Odebrecht. O petista foi acusado de receber milhões de reais em propina da empreiteira. Laurita Vaz decidiu sobre o pedido da defesa de Palocci em razão do plantão judiciário do mês de julho. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela 5ª turma do STJ sob a relatoria do ministro Félix Fischer. É ele quem cuida dos processos relacionados à Operação Lava Jato, mas a data ainda não foi definida. O ex-ministro ainda tem solicitações de liberdade aguardando decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele negocia delação premiada com o Ministério Público Federal. O presidente Temer sancionou nesta tarde a reforma trabalhista. Segundo Temer, todos os direitos dos trabalhadores serão assegurados. O governo prometeu alterar pontos polêmicos do texto por meio de medida provisória. Michel Temer não perdeu tempo. Depois de muitas polêmicas, o presidente adiantou a sanção da reforma trabalhista, prevista inicialmente para ser assinada apenas na semana que vem. O texto tinha sido aprovado no Senado na terça, depois do plenário ter ficado às escuras e ter a mesa do presidente ocupada durante o protesto de senadoras da oposição que queriam mudanças na proposta. Elas não conseguiram. Em contrapartida à aprovação, o governo prometeu mandar uma medida provisória ao Congresso para alterar 9 pontos do texto original
original, como a liberação do trabalho de gestantes em locais insalubres ou a possibilidade de descanso de 36 horas após 12 horas de trabalho ininterrupto, a chamada jornada 12x36. Nessa tarde, ao assinar a nova lei do trabalho, o presidente Temer disse que o caminho foi árduo por causa de paixões e ideologias políticas, mas que só houve avanços. Eu vejo que não é uma discussão de conteúdo. A discussão é política. É como se houvesse uma venda sobre os olhos e, portanto, devemos contestar, e nada mais do que contestar e não contribuir. As mudanças na CLT devem entrar em vigor daqui a 4 meses. A partir de novembro, acordos coletivos e negociação entre empresas e trabalhadores passarão a ter força de lei em alguns pontos, como parcelamento de férias, flexibilização da jornada, intervalo de almoço, banco de horas, plano de cargos e salários. O presidente Michel Temer defende que a nova lei apenas moderniza relações profissionais, mas não acaba com direitos adquiridos de trabalhadores e prometeu mais reformas. Discutiu-se a necessidade de atualizar esses marcos normativos que foram herdados, como disse, dos anos 40, não é? E construídos sob uma inspiração de ideologias daquele tempo, que contribuíam para aumentar o chamado custo Brasil, não é? Na presença de vários outros ministros, Henrique Meirelles, da Fazenda, afirmou que a nova lei traz mudanças profundas e que vão impactar no dia a dia das pessoas. Ela precisa, na realidade, regular a sociedade, mas regular de uma forma moderna, de uma forma dinâmica, que permita a esta sociedade continuar progredindo, continuar crescendo. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos, de Toledo. O governo defende a ideia que a reforma trabalhista vai ajudar a diminuir o desemprego. Mas não é a mudança na legislação que vai gerar mais vagas. Isso depende principalmente do crescimento econômico. Poucos anos atrás, antes de mergulharmos na recessão, havia uma situação de quase pleno emprego. Um exemplo era a construção, que enfrentava a falta de operários e engenheiros. Aí veio a crise e o desemprego passou a bater recordes. A reforma é positiva porque atualiza a legislação, reconhecendo modalidades de contratação que já são uma realidade, mas acabam sendo motivo de disputas judiciais por não estarem previstas em lei, como o home office, o trabalho intermitente, autônomo, as jornadas mais prolongadas, a terceirização. Com a reforma, as contratações serão menos arriscadas e podem se adequar mais às necessidades das empresas, viabilizando, inclusive, redução de custos. Isso pode ajudar a melhorar a produtividade, a competitividade. Para que os trabalhadores não sejam prejudicados, como o governo garante que não vai acontecer, será preciso uma reformulação dos sindicatos para que eles sejam mais representativos. Não vamos esquecer que acordos e convenções coletivas poderão se sobrepor à legislação. E esses acordos serão mais equilibrados, com sindicatos mais fortes, não através da contribuição obrigatória que os deixava numa situação muito confortável, mas tem de haver alguma transição. É um ponto que ficou fora da reforma e deve ser tratado através de medida provisória, assim como outras questões mal esclarecidas, sendo que a própria aplicação da legislação pode exigir mais ajustes. Modernização não é garantia de eficácia. Eu volto na segunda. Até lá. O Congresso Nacional aprovou agora há pouco o projeto que destina 102 milhões de reais para a Polícia Federal voltar a emitir novos passaportes em todo o país. O serviço estava paralisado desde o dia 27 de junho, quando a Polícia Federal anunciou a suspensão por falta de verbas. Polícia Militar afasta os 2 policiais envolvidos na morte de um carroceiro ontem à noite no bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo. O homem foi morto com 3 tiros e o crime gerou um protesto agora à noite na zona oeste da capital. O crime foi na rua Mourato Coelho, na zona oeste de São Paulo. Segundo testemunhas, o carroceiro Ricardo Silva Nascimento, de 39 anos, tinha arrumado uma confusão em uma pizzaria da região e, com um cabo de vassoura, ameaçou uma jovem e os policiais que foram chamados para atender a ocorrência. Testemunhas disseram que o carroceiro foi atingido por um tiro assim que levantou o pedaço de pau. Já caído, os policiais atiraram mais 2 vezes nele. Quando eu corri, a polícia falou, vai sobrar pra você. Aí deram mais 2 tiros no peito dele. Sacanagem.
Imagens feitas por uma moradora do prédio em frente ao local do crime mostram o corpo de Ricardo no chão enquanto vizinhos discutem com a polícia. Contrariando normas da própria Polícia Militar, um grupo de policiais colocou o Ricardo na parte de trás da viatura. Ele foi levado para o Hospital das Clínicas, onde morreu logo após chegar. Pelo menos 2 pessoas que gravaram a ação dos PMs no local dizem ter sido ameaçadas e agredidas por policiais da Força Tática, que teriam obrigado os moradores a apagar imagens feitas com celular. A Corregedoria da Polícia Militar afastou os policiais envolvidos e abriu um inquérito para investigar a ação dos PMs. Agora à noite, um grupo de manifestantes realizou um protesto no local do crime, em Pinheiros, pedindo justiça e punição aos policiais que participaram da ação contra o carroceiro. O tempo continua estável em todo o estado de São Paulo. A temperatura caiu agora à noite. Então vamos à previsão nesta sexta-feira com Mariana Armentano. O destaque para amanhã continua sendo a grande massa de ar seco que predomina pelo país. Por isso, aqui para a capital paulista, os próximos dias ainda prometem tempo firme, sol e até um leve calor à tarde, viu? Nesta sexta-feira, a mínima é de 12 graus na madrugada e a máxima à tarde de 24 graus. Aí no final de semana esquenta mais e o tempo continua firme. No sábado pode fazer até 25 graus à tarde e no domingo 26 com bastante sol em toda a Grande São Paulo. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. A gente se vê amanhã. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Conheça uma ONG que constrói casas emergenciais para comunidades carentes no São Paulo com Amor. Neste domingo, 5h30 da tarde. Assista agora Todo Seu.